Valeu! Olá! Isso Boa aí! noite! Boa Graça e noite a paz. todos! Tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui. Nosso primeiro podcast. O meu também. O meu. Você já fez outros podcasts, né? Já tive algumas lives. Fiz algumas lives. Mas o nosso primeiro podcast, eu sou Rebeca Storck, o pastor Anchieta. Pois é. Estamos aqui para conversarmos um pouco, para nós falarmos um pouco da nossa vida secular, da nossa vida espiritual, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Primeiramente, eu conheci o pastor Anchieta 23 anos atrás. Ele foi meu pastor na Igreja da Glória, na Igreja Cristã Maranata. Foi lá que eu conheci. E depois ele foi meu pastor na Igreja de Praia da Costa 4. Então, dali já veio muitas histórias de lá para cá, né, pastor? É uma longa história, né, Rebeca? Muita história. Uma história bonita. E foram histórias que valeram a pena. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu nasci na igreja, desde pequena que eu sou da igreja. Sou evangélica. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Vamos orar? Vamos. Vamos orar. Com certeza. Vamos. Deus eterno, nós bendizemos o teu nome pelo privilégio de pertencermos a ti, pela alegria da salvação que encontramos em Cristo Jesus, em sabermos que somos sustentados pela tua graça e aquilo que somos por ti e para ti. Amém. Seja engrandecido o teu nome neste podcast que faremos, que o teu Espírito Santo domine as mentes, os corações e que prevaleça sempre, Senhor. O teu nome seja em tudo glorificado. Amém. Seja exaltado o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Nós oramos para que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e todos aqueles que assistem também sejam abençoados por ti, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Rebeca, desculpa. Nada. Então, como eu estava falando, o título do nosso podcast aqui é que nós temos planos, mas Deus tem propósitos. Amém. Então, tudo que eu queria fazer, a maioria das vezes deu errado. Porque eu queria fazer do meu jeito e Deus acabou fazendo do jeito dele. Então, tem que prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. É verdade. Nós, como servos de Deus, temos uma diferença, né? Nós temos a graça e o Espírito Santo regindo a nossa vida. E a gente não tem como fugir disso. Então, é muito diferente de uma pessoa que não conhece Deus, que nunca teve uma experiência. Eu estava até perguntando para o pastor Anchieta outro dia qual é a diferença entre uma pessoa que nasce na igreja e uma pessoa que estava perdido no mundo e achou o Senhor Jesus, né? As histórias são diferentes, achado, é tudo diferentes, né? É. As sensações são diferentes. Eu nunca tive essa sensação. E eu acho muito interessante isso. Muito, assim, singular. Cada um tem uma história, cada um tem um legado e cada um tem um motivo para estar no lugar onde nós nos encontramos hoje. E, em especial, nós estamos juntos na mesma igreja e a gente vai conversar um pouco sobre isso, esse novo que nós estamos vivendo, essa vida nova. Vamos conversar como forma de incentivo, né? Como Amém. forma de história do lado bom. Amém. O que aconteceu conosco. E, primeiramente, eu queria perguntar, pastor, como que foi esse motivo, essa razão de você buscar, de você trabalhar esse outro lado, desse momento que você está vivendo agora? Amém. Olha, essa pergunta é uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. Muitas pessoas. Eu quero iniciar dizendo que o profeta Jeremias, ele diz que antes de Deus plantar, ele arranca o que está plantado. Antes de se edificar algo, é necessário derribar o que está construído. E o processo é um processo lento. O processo de mudança é um processo lento. Porque nós temos, você pensa uma coisa, eu me converti com 21 para 22 anos. Sim. Então, quando você se converte, eu era um jovem, acostumado às coisas do mundo,
E você, quando se converte, essa conversão verdadeira, você se entrega por completo. E quando você chega para a igreja, você se sente o pior dos pecadores. Foi o sentimento que era o sentimento que havia no meu coração, o mais indigno de estar ali. E eu era assim, eu me identifico como uma página, como uma folha em branco, porque eu abracei tudo aquilo que as pessoas diziam para mim que era verdade. Sim. Entendeu? E eu mergulhei de cabeça. Desde o princípio, eu mergulhei de cabeça. A questão toda é que quando você é uma página em branco, você chega num lugar se sentindo o pior dos pecadores e você entrega essa página para as pessoas escreverem o que quiserem. O fato é que, com o passar do tempo, você vai amadurecendo e você vai percebendo que algumas coisas não estão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. E o grande problema que existe no meio evangélico é o analfabetismo bíblico. A grande parte das pessoas conhecem muito pouco a palavra de Deus. E isso eu incluo os pastores, principalmente pastor que é leigo, o pastor que nunca fez um curso de teologia, nunca soube avaliar entre o que é bom e o que não é bom, porque existe a boa teologia, existe a teologia que é péssima, que é maligna, que é perversa, que é destruidora, né? Mas existem homens que são homens de Deus. Sim. Então, o que aconteceu comigo nesse período para que eu vivesse esse momento que estou vivendo agora, foi exatamente um processo de desconstrução. Porque quando eu acordei, eu era uma página totalmente escrita. E que eu precisava, daqui um pouco, algumas coisas começavam a não bater. E eu digo para você uma coisa, Rebeca, não é fácil você sair de uma instituição em que você está há 33 anos. Não é fácil. Eu sei disso. Eu compreendo todo mundo que tem dificuldade para sair, sei que não é fácil sair, porque não foi fácil para mim. Esse período da pandemia foi um período muito extraordinário, principalmente para mim. Porque é um período em que nós estávamos reclusos em casa, então geralmente a gente dormia cedo, né? Acordava cedo, e foi um período então que eu fiz um período maior de oração, às 3 horas, a hora que eu acordava, às 3 horas, às 4 horas, às 5 horas, e eu começava a orar. E já estava acontecendo dentro de mim um processo de desconstrução. E eu queria viver alguma coisa que fosse alguma coisa bíblica, né? Mas, então, o processo de sair não foi da noite para o dia. Tinha um dia que eu dizia, não, agora eu vou, não fico mais, não dá. Diante disso eu não vou ficar. Esse fato não dá. E no dia seguinte eu voltava atrás. E daqui um pouco, um dia, 2 depois, eu dizia, não, eu vou de novo. Não, eu vou. Daqui um pouco eu dizia, não vou. Eu vou e não vou, vou e não vou. O processo é exatamente esse. Chegou um dia em que um dos meus filhos chegou lá em casa, a minha esposa está aqui, ela pode comprovar. Chegou lá em casa e disse assim, pai, o senhor decide. O senhor decide. O senhor diz que vai, o senhor diz que não vai, o senhor diz que vai, não vai, não vai. Mas é muito difícil, são 33 anos. E você tomar uma decisão assim não é fácil. Não é fácil. Primeiro que nós somos ensinados que não existe vida fora dali. Você foi ensinado a isso. Então você vai como que tateando. Será que tem ou não tem? Será que tem ou não tem? Então esse período da pandemia foi um período, primeiro, em que eu pude ter a oportunidade de conhecer outros pregadores. Não apenas eu, mas boa parte das pessoas que estão nos assistindo também começaram a abrir a cabeça e ver que existem homens de Deus que pregam a palavra de Deus, que são fiéis à palavra de Deus, que são íntegros e leais e fiéis e fidedignos nas suas pregações. Então isso começou a mudar a minha cabeça. Isso começou a mudar a minha cabeça. Isso que eu iria te perguntar, você assistia algum tipo de vídeo, pregação antes de você se decidir? Sim. Isso foi fundamental. E qual que você, assim, teve uma experiência, qual que você chamou mais atenção? O que me chamou mais atenção no início, hoje outros pregadores também são muito, você acaba observando, é aquilo que eu digo, vou fazer uma ressalva antes de responder. Sim.
em todos os homens, nós não vamos encontrar perfeição em ninguém. Lógico. Certo? Sim. Perfeição só em Cristo. Agora, um homem que, para mim, foi muito usado por Deus para que acontecesse essa transformação, foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Sim. Então, assim, a postura dele, a nobreza dele nas atitudes, em todas as coisas, aquilo começou a impactar muito a minha vida. E nas pregações, eu ia conferir, porque eu não sou de ouvir uma pregação, ficar maravilhado com ela, já passei dessa fase, entendeu? Então, para mim, não adianta uma boa retórica. Não adianta uma boa retórica, uma pessoa que tem uma homilética, né, satisfatória, que impressiona. Isso não me satisfaz. Então, eu ia para conferir. Eu ia para conferir aquilo que ele estava dizendo. E foi muito importante porque os meus olhos foram se abrindo à medida que você confere com a palavra de Deus. Então foi um processo lento, sabe, Rebeca, de sair. Até o dia em que eu disse, não, agora não dá mais. Agora não dá mais. Então a pandemia foi fundamental. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu orava na pandemia, a minha oração era a seguinte: Deus perdoa a minha covardia. Pasme. Nossa. Deus perdoa a minha covardia. E porque eu dizia uma coisa, eu via determinadas coisas que não estavam corretas à luz da palavra de Deus. Sim. Pregações que não condiziam com a palavra de Deus. Posicionamentos, tratamentos com pessoas, tratamentos de decisões sendo tomadas que não condizem com a palavra de Deus. De ignorância, de falta de respeito, de pisar nas pessoas. E eu me sentia um covarde. Por que eu me sentia um covarde? Porque eu vi muita gente ser pisada e eu fiquei calado. E nesse período de pandemia, eu era um omisso. Então eu dizia para Deus, Deus me perdoa a minha covardia. Porque eu estou vendo um ensino que não condiz com a palavra de Deus, um ensino distorcido da palavra de Deus, um ensino alegórico, alegorizando aquilo que não é alegoria na Bíblia, tá? Então, aquilo eu dizia, um negócio que não sai do lugar. Um negócio que, um tipo de mensagem que as pessoas ouvem a mensagem e aquilo não tem proveito nenhum para a prática da vida cristã. Tá me entendendo? Sim. Não tem proveito nenhum, absolutamente zero de proveito para a prática cristã. Ela não te faz ser melhor, ela não faz com que você seja, conforme a Bíblia diz, que o Evangelho ele nos transforma de glória em glória para sermos a semelhança do Filho de Deus. Então, só depois que os meus olhos foram abertos para descobrir o que é o Evangelho, o que é o verdadeiro cristianismo. Entendeu? Então, isso foi um processo até que a decisão foi tomada. Então, eu sei que muitas pessoas, alguns devem estar assistindo, e eu acho que vai ser muito impactante, porque tem muita coisa para ser falado. Muita. Mas eu digo uma coisa, eu vivi momentos assim, momentos de muita aflição, de muitas lágrimas, de momentos de muita indecisão. Sim. E eu, às vezes, ficava pensando, o que eu vou fazer? Que decisão eu vou tomar? Mas aconteceu um fato comigo... Bolando planos, né? Os planos são nossos, os propósitos são de Deus. Pois é. E aconteceu um fato comigo que, muitas das vezes, havia um tipo de liderança que, às vezes, batia pesado. De forma humilhante. Sim. Até. E certa vez eu até disse para essa pessoa, e essa pessoa ligou para mim uma vez e disse assim, sabe por que eu faço isso contigo? Eu disse, não sei. Sinceramente, não sei. E essa pessoa disse, eu faço isso contigo por implicância. Ele repetiu 4 vezes. Por sílaba. E ainda, em uma das vezes, ele disse, implicância. É isso. Quer ouvir? É isso. Faço isso com você por isso. E alguém vai dizer assim, mas o que você respondeu, Anchieta? Nada. Eu simplesmente emudeci. Porque eu esperava
tudo Nossa, Pai. de um líder, menos ele dizer que fazia aquilo por implicância. Então, assim, essas coisas... Agora, foi bom ou ruim isso? Foi ótimo. Foi ótimo. Por quê? O livro de Abacuque diz algo que é um ensino extraordinário. O livro de Abacuque é um livro singular. É um livro que trata de uma conversa de Deus com Abacuque e Abacuque com Deus. Uhum. E naquela conversa, Abacuque vê uma cena terrível que estava acontecendo. E Abacuque começa a questionar porque o Senhor não agia. Aí o Senhor disse, eu vou fazer. Agora, eu vou usar os caldeus, eu vou usar uma nação ímpia para chicotear, para que o meu povo aprenda aquilo que eu quero ensinar. E aquilo impactou. Quer dizer, eu entendi uma coisa, que o chicote, para mim, era uma forma de Deus abrir os meus olhos, de cair as escamas dos meus olhos e de que eu pudesse compreender algo que eu não estava compreendendo. Então, sim. E eu disse para esse líder uma vez, eu disse assim, se tem um texto que está no livro de Salmos, e ele não entendeu nada, mas hoje talvez se ele ouvir ele vai acabar entendendo. Eu disse assim, e ele vai se lembrar disso. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Certa vez eu disse isso. Aí disse, como assim? Eu disse assim, porque é bom ser afligido. Porque à medida que eu sou afligido, eu me volto para a palavra. À medida que eu sou afligido, ou eu me volto para a palavra, eu me volto para a oração, eu me volto para o jejum, ou eu morro. Porque se você deixar a mágoa e o ressentimento tomar conta do seu coração, você morre. O Espírito Santo, ele não tem compromisso com o ódio, com a mágoa, com o ressentimento, com a vingança. Ele é santo. Você acaba morrendo por quê? Porque você deixa isso entrar, e eu não queria que isso entrasse. Então, eu me voltava para isso. Eu tinha um recurso, que era a palavra de Deus, a oração e lágrimas. Pedir ao Senhor misericórdia para o Senhor não deixar aquilo tomar conta de mim. E não é fácil, porque nós somos tendenciosos a sermos maus. O homem é um ser mau na sua essência. O homem é um ser pecaminoso na sua essência. Desde a natureza dele é uma natureza depravada, uma natureza que se opõe à santidade de Deus. Aí vem os atributos de Deus e... Então, assim, o que aconteceu, Rebeca, é algo tão profundo, tão extraordinário, e eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes Deus usa a luta, a prova, a aflição, Deus usa o chicote de alguém, Deus usa até uma pessoa que vai falar de você, que vai inventar algo a teu respeito, porque Deus, de alguma maneira, vai usar aquilo para a glória do nome dele. E eu aprendi isso. Quando eu entendi o que é a teologia reformada, os meus olhos se abriram para compreender, primeiro, se eu não sei quem é Deus, eu não posso me relacionar com ele. Se você pegar uma pessoa, um pastor leigo, e perguntar quais são os atributos de Deus, ele não sabe. Se você não conhece os atributos de Deus, o seu relacionamento com esse Deus é um relacionamento pequeno, míope, distorcido. Sim. Porque quando você conhece quem é Deus, você vai ter a real noção de quem é você. Miserável, pecador, indigno, o que merece é apenas o inferno, mas pela graça de Deus nós somos o que somos. Então, assim, esse processo de desconstrução foi um processo que Deus usou determinadas circunstâncias que eu chorei muito. Me debatia dentro de mim mesmo. Mas foi bom. Foi bom. Então, assim, aí você começa a entender, Rebeca, o que a Bíblia diz, que tudo concorre para a glória do nome de Deus. Tudo concorre para a glória dele. E agora a pergunta que não quer calar, você está feliz hoje? Muito feliz, muito feliz. Eu assim, quando eu saí para viver esse momento novo, observe bem, o momento não é novo, esse momento já está lá. Aqui é novo para mim, certo? Sim. Eu vou corrigir uma expressão que alguém diz assim, vamos viver o novo de Deus. O novo de Deus já aconteceu, já está lá. Pode ser novo para mim,
mas Sim. já está estabelecido na palavra dele, certo? Pode ser novo para mim, agora é eterno, é eterno. O novo de Deus já está aí estabelecido com a figura do Senhor Jesus Cristo que veio. E você, como pastor hoje, como que você consegue assimilar esse processo que você está passando e que as suas ovelhas estão passando? Porque você tem que se cuidar da sua família e cuidar de um rebanho inteiro. É verdade. Passando pelo mesmo processo que você passou. Você sabe que algumas pessoas, elas olham para a gente e acabam vendo alguém que nós não somos. Sim. Quando eu vejo algumas pessoas tecendo elogios, vêm conversar comigo, tecendo elogios, dentro de mim existe um sentimento de dizer, meu Deus, se essa pessoa soubesse quão miserável, quão indigno eu sou, que eu não mereço absolutamente nada, eu sou fruto única e exclusivo da graça de Deus. A graça de Deus faz com que nós sejamos o que somos. As pessoas que mais você reconhece mais o seu pecado, quanto mais próximo você está de Deus. Quanto mais íntimo de Deus, mais pecador você se sente. Porque você acaba se relacionando com um Deus que é santo em toda a sua essência. Então, quanto mais íntimo, mais próximo, mais pecador eu me sinto. As pessoas que se sentem mais pecadores não são os que mais pecam, são os que mais próximos estão de Deus. Porque quando você está na presença desse Deus, você reconhece quem você é. Sim. Então, quanto isso me faz a cada dia me sentir assim, um miserável homem que sou. E eu me lembro que há muito tempo atrás se dizia assim, olha, se alguém sair daqui não adianta, nada prospera, nada... E é a verdade. E é uma verdade, Rebeca. Eu só fui descobrir depois. Quando eu saí, eu achei que eu conhecia um pouquinho de Bíblia. Eu achei, confesso, gente. Confesso que eu achei assim. Se você pensou assim, imagina eu. Não, eu pensei assim, não, eu não sou tão ruim assim. Eu falei até pro meu filho. Ele estava lá em casa e disse assim, pai, ei, você vai definir tal? E eu disse assim, não, pera aí, eu não vou para tal lugar, também não vou para tal lugar. E aí ele assim, sim, e aí? Eu disse assim, não, pera aí, eu também não sou tão ruim assim, eu acho que dá para levar alguma coisa. Uhum. Mas quando você sai e você começa a debruçar sobre a palavra de Deus, sabe qual foi a grande descoberta? Eu era muito mais fraco do que eu imaginei que eu era. E a bênção, sabe qual é? Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você descobre que você não sabe. Porque a fonte é inesgotável, é Deus. É Deus. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. E a palavra dele é gloriosa, é por demais gloriosa. É porque ser crente não é fácil. Não é simples assim. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É batalha em cima de batalha, mas temos a graça, o Espírito Santo ali, ó, todo dia, toda hora. Você sabe, eu estava dizendo o seguinte, eu descobri que eu sabia menos do que eu achava que sabia. E eu sei porque muita gente não dá certo quando sai. Sim. Porque quando você sai... Pessoas que voltam, né? Voltam, mas por quê? Quando você sai, você vai descobrir um mundo completamente novo. Se você estudar uma teologia verdadeira, uma teologia fiel às Escrituras, uma teologia sadia e não doente, como existem inúmeras, né? Quando você estuda essa teologia, você vai descobrir uma coisa, gente, eu estou muito aquém. Então, me perdoe assim, mas alguns pastores que saem de algumas denominações, não dá para ser nem obreiro em algumas igrejas. Nossa. Não dá para ser nem obreiro, porque o conhecimento dele chega perto de zero. E às vezes a tolice que ele fala, biblicamente falando, é abaixo de zero. É uma heresia. E você está entendendo? Sim. Então, assim, por que não dá certo?
Porque o cara não conhece nada. Simples assim. Você não conhece nada. Quando você sai e você vai entrar em contato com outras denominações, você diz... Sim. Tem cada um que eu vou te falar. O cara é uma... Eu fico olhando e digo assim, meu Deus. Eu participei há pouco tempo agora, eu fui lá na igreja presbiteriana de Pinheiros. E aí me perguntaram assim, como é que foi lá? Você gostou? Eu falei assim, por um lado saí muito alegre, por outro saí muito triste. Como assim? Muito alegre, muito triste. Olha, eu saí muito alegre porque eu fiquei maravilhado com os assuntos. E fiquei maravilhado com as experiências que eu ouvi da boca dos pastores. E como eles se entregam ao evangelho. Coisas notáveis que eu vi. Eu disse assim, meu Deus, cada um homem de Deus que faz aquilo que eu nunca fiz. Mas eu saí triste também. Aí a pessoa, mas por que você saiu triste? Você se maravilhou com tudo aquilo que ouviu. Eu saí triste porque eu descobri que eu estou muito aquém. Então, assim, mas isso nos leva só a uma coisa. A hora que nós acharmos que somos alguma coisa, significa que o evangelho já passou de nós. É verdade. Enquanto nós não nos considerarmos como Paulo se considerava, miserável homem que sou, você pensa bem, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo da igreja, o homem mais notável do cristianismo, Paulo. Se ele dizia que era miserável, você imagina bem quem é Anchieta. E Paulo entra nessa, né? Ele tinha planos. E Deus tinha propósito na vida dele lá em Roma. Né? Então, assim, é muito peculiar essa formação que nós temos de sermos crentes, de sermos servos de Deus. Eu falo assim que é difícil porque o ímpio, ele tem os jeitinhos. E para nós não temos jeitinhos. Nós não podemos dar jeitinho. Nós temos que viver aquilo ali. É isso aí. Porque senão... Rebeca, eu vou te falar uma coisa. Uma das grandes provas, na minha opinião, uma das grandes provas que Davi viveu é uma prova que as pessoas pouco falam dela. Houve um determinado momento em que o exército de Saul e seu exército estavam perseguindo Davi. Sim. E Davi estava fugindo, juntamente com alguns poucos valentes. Chegou um dado momento em que a Bíblia diz assim, exatamente assim. O exército de Saul tinha acampado num determinado lugar, e a Bíblia diz, e caiu um sono profundo da parte de Deus sobre Saul e seu exército. A ponto de Davi e os valentes dele entrarem no arraial onde estava acampado o exército de Saul e todos eles dormindo. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Um dos valentes de Davi ainda deu uma incentivada. Davi, é só o senhor dar ordem, eu corto o pescoço desse... E Davi disse assim, guarde meu Senhor, que eu proceda assim. Então, existe uma coisa que nós precisamos compreender. Nossa. Que Deus nos prova nessas coisas. Deus nos prova para sabermos se nós vamos fazer com os outros aquilo que os outros fazem conosco. Se nós vamos retribuir na mesma moeda. Se nós vamos pagar o mal com o mal, quando a Bíblia ensina a pagar o mal com o bem. A Bíblia ensina, Rebeca e demais que nos assistem, a orar por aqueles que nos perseguem. É oração. Orar por quem te persegue. E mais... É muito difícil, né? Não é fácil. É muito e a Bíblia difícil. diz que nós devemos bendizer a quem nos maldiz. Foi esse o ensino que Jesus disse. E Jesus ensinava não apenas com palavras, com atitudes. Foi isso que ele fez. E você vai ver o colégio apostólico agindo exatamente assim. O que é ser crente? Ser crente é ser transformado à imagem de Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, a imagem e a semelhança de Deus foi deturpada, foi deteriorada, foi danificada. Essa imagem danificada passou a todos os homens, e a Bíblia diz, por isso que todos morreram. Então essa imagem danificada do homem foi para todos os homens. Então nós nascemos debaixo do pecado. Nós temos as nossas inclinações desde o nosso nascimento. Inclinações carnais.
E nós precisamos compreender que há um texto na Bíblia que diz assim, que nós somos criados à imagem de Cristo. Que nós somos feitura sua. Eu acho lindo esse texto. Nós somos feitura sua. Feitura, ali no original, no grego, é poiema. Poiema, o grego. Que quer dizer, você é uma obra-prima criada em Cristo. Porque a nossa natureza adâmica, nós nascemos com ela. Mas a natureza de Cristo, ela se dá quando ele entra, se assenta no trono e começa a reinar na nossa vida. Glória a Deus. E o que o Espírito Santo faz? Ele nos leva a uma caminhada de glória em glória, para cada dia nos parecer mais com Cristo. Então, o Anchieta de hoje não pode ser o mesmo Anchieta de amanhã. A Rebeca de hoje não pode ser a mesma Rebeca de ontem. E a Rebeca de amanhã não pode ser a Rebeca de hoje. Nós temos que compreender que se existe algo no Evangelho que é glorioso, nós devemos prosseguir. A Bíblia diz que devemos ser melhores do que somos. A carta aos Hebreus tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, que nós não podemos pensar de forma estagnada, mas que nós devemos entender que Deus quer que caminhemos e melhoremos a cada dia. Sim. E que a pessoa de Cristo resplandeça em nós. Ser discípulo é exatamente isso. O discípulo é aquele que se parece com o seu mestre. Quando você olha o discípulo de alguém, você olha e diz assim, você lembra o seu mestre. Aí você é um discípulo. Então, se as pessoas olharem para nós e lembrarem do Senhor Jesus Cristo, significa que nós somos discípulos dele. Agora, se a minha fala é uma fala de ódio, de rancor, de mágoa, de uma fala de agressividade, eu não lembro em nada Jesus. Eu não me pareço em nada com Cristo. O verdadeiro evangelho é transformar o homem de glória em glória para se parecer com Cristo. É tirar todo o eu, né? É um processo. É um processo. Né? A carta aos Romanos, capítulo 8, se não me falha a memória, verso 28, né? Que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Sim. Então nós somos e caminhamos para sermos a imagem dele. Quanto mais caminhamos com ele, mais parecidos com ele somos. E sempre andando com ele. Só com ele. E agora a pergunta que não quer calar. Diga. Desculpa. Quem é o Anchieta fora da igreja? Eita, minha esposa está aqui, ó. As pessoas têm muita curiosidade de saber quem é o Anchieta fora da igreja. Gente, olha bem. O que você gosta de comer, o que você gosta de ler, o que você já leu, o que você indicaria o livro, quais as viagens que você mais gostou, qual a viagem dos seus sonhos, o que você gostaria, onde você gostaria de Então vamos lá. De ir. Primeiro, vamos falar de escritor? Vamos falar de livro, falar de escritor. Eu gosto de alguns escritores. A.W. Tozer, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, no Brasil. A.W. Tozer fora, C.S. Lewis, Franklin Ferreira aqui também no Brasil, John Piper, John Stott, Martin Lloyd Jones. Eu gosto desses. Viu, gente? Ele está estudando. Isso é muito bom, hein? Isso é muito interessante. Tô arranhando. Nem eu conhecia esses nomes aí, ó, tá vendo? Tô arranhando. Isso é bom que... Eu tô lendo esse livro aqui, de dentro para fora, que eu tô aprendendo a me conhecer um pouco. Esse daqui eu indico muito, que é do Luciano Subirá, meu filho que me indicou ele, o Joaquim, tem 15 anos. E eu gostaria até muito que você falasse um pouquinho sobre a graça. A graça Eu desconhecia muito a graça, gente, porque eu desconhecia mesmo, eu sou muito sincera em falar isso. Eu não lia muito a Bíblia. Eu vou confessar isso para vocês aqui. Eu não era de ler Bíblia. E hoje eu estou descobrindo... Eu me converti de novo. Eu tô uma nova convertida. Eu tô naquele patamar abaixo do pastor Anchieta, sabe? Não. Tá nada. Não, mas eu profissionalmente eu sou cantora. Você tem seu trabalho, mas você é pastor. Então você tinha um estudo, né? Então assim, eu tô começando a aprender a ler livros.
Antes eu só lia livros da faculdade. E agora estou realmente conhecendo a palavra de Deus, estou tendo experiências muito boas. E Deus tem me fortalecido muito. Que bênção. Glória a Deus. Isso é motivo de glorificar o Senhor, né? Sim. Glória a Deus. E um dos livros assim, evangélicos para quem é músico, coisa que eu não tinha esse reconhecimento na instituição onde eu era. E eu consegui entender como que um músico profissional tem que se comportar dentro de uma igreja. E me deram esse livro aqui, que é O Coração do Artista, de Rory Noland. Isso aqui para músico, gente, eu indico muito para quem é músico profissional, quem é servo de Deus, lê esse livro. Você vai aprender muito a lidar com pessoas que não entendem de música, não entendem de canto, não entendem da profissão, daquilo que você aprendeu, para você ter paciência, ter ponderância, ter calma. Você acaba aprendendo com muitas pessoas. Por quê? Porque aquilo que você aprendeu, a pessoa não tem noção daquilo que você aprendeu, que você estudou. Sabe? Então, assim, necessário ter paciência. Ter muita paciência. Então, assim, o servo de Deus ele tem que ser manso em relação à música. Porque é um lugar assim, bem perigoso. É, verdade. Servo de Deus, músico, profissional que mexe com música dentro da igreja, é batalha. Concordo plenamente. É batalha. É aí que tem que entrar... Não pode brincar com isso. O coração do adorador. Exatamente. O coração do adorador está acima do cantor, do instrumentista, né? O adorador. Eu fiz um curso agora recente de ministração, de aprender a ministrar, porque na nossa igreja agora nós temos essa oportunidade de ir lá na frente para poder cantar, não para se amostrar, mas uma forma de glorificar o Senhor, de poder ter esse prazer de mostrar para as pessoas, glória incentivar, ajudar as pessoas a se soltarem mais. Porque Rebeca, era muito presa. Eu era muito presa musicalmente. Eu não podia fazer nada. Eu não podia... Eu era preso demais da conta também. Então, Deus me livre. Todos nós. Então, nós passamos por esses momentos difíceis e até que um dia Deus abriu os nossos olhos, porque Ele tinha propósitos para a minha vida que eu não via. Com certeza. Então, assim, é como eu falei uma vez com ele, se eu fosse sair da igreja um dia, eu não ia para igreja nenhuma. Eu me lembro que nós tivemos essa conversa, uns 4 anos atrás, não foi? 3, por aí, 4. E Rebeca... Falei, se eu for sair da igreja um dia, eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou para igreja nenhuma mais. Porque para mim, igreja é tudo igual. Né? Então, eu não conhecia o outro lado de outras igrejas, de outras instituições. Eu não assistia pregações. Porque quando eu assistia, eu ficava meio que chocada. Tudo para mim era escandalizado. Tudo para mim era misericórdia, misericórdia. Então, eu acabei me rotulando em relação a isso. E depois que eu fiz a faculdade... E, gente, quem é servo de Deus e faz faculdade... É uma barra pesada, né, Rebeca? É muito forte. Muito pesada. Para você se manter fiel a Deus numa faculdade, não é brincadeira. Porque lá você tem que mostrar quem é você. É verdade. Principalmente quem faz faculdade de música. Eu estava até contando para o pastor Anchieta. É um lugar muito pesado, porque lá, eu como cantora, eu tenho que mostrar a minha voz. Eu tenho que me exibir. Eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que as outras. E eu, como, em outras palavras, assim, era cobra querendo engolir outra cobra. Era assim. Só que na igreja eu não precisava disso. Sem dúvida. Só que as pessoas começaram a rotular isso em mim. Entendi. As pessoas começaram a rotular isso em mim de uma forma que eu... Tipo assim, então eles me afastaram, me vetaram. Rebeca não pode mais fazer isso, Rebeca não pode fazer mais aquilo, porque senão ela vai aparecer muito. Eu já fiquei em banco, porque eu estava muito exposta. São essas expressões, né? Né? Você está muito exposto, fica quietinho, vai para o banco, fica... Passei muito por isso, mas isso serviu
foi muito bom para mim, porque isso serviu de experiência para minha vida. Por um lado, foi muito bom, porque eu comecei a ver o outro lado. Uhum. Então, tudo que acontecia de ruim comigo, tudo que aconteceu de ruim comigo, quando eu fazia faculdade e era da igreja, eu comecei a ver por um lado positivo. Uhum. Então, isso foi me fortalecendo. Às vezes eu desanimava, Entendi. mas eu comecei nesse processo igual aconteceu com você. Eu vou sair um dia. Não, eu vou sair. Não, no outro dia eu vou voltar. Aí eu vou sair de novo. Até que o dia que eu demorei... Quando eu decidi, eu demorei ainda 15 dias. Esses 15 dias, pastor, foram os 15 dias mais terríveis da minha vida. Bombardeio. Porque o Júlio já tinha saído da igreja, Eu me lembro. meu esposo, e eu fiquei. Me lembro. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E um dia eu estava tomando café numa padaria e o atendente, ele era crente. Aí ele chegou para mim e disse, Rebeca, o que está acontecendo com você? Você está triste? Eu estava chorando na hora. Ele viu. Aí eu falei assim com ele, eu estou para decidir um negócio aí, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu preciso mudar minha vida. E tem que ser hoje. Se eu tenho nada para me falar, não. Eu tomando café e perguntei isso para ele. Aí ele foi lá dentro pegar minha notinha e falou assim, Rebeca, deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu um escorpião? Eu falei, não, nunca vi. Você tem medo de escorpião? Aí eu falei, tenho. Lógico que eu tenho. Mas por que você tem medo? Você nunca viu ele? Eu falei, realmente, nunca vi. Mas é de tantas pessoas falarem. Verdade. Você prefere dar ouvido o que as pessoas falam do que a sua própria fé. Então, minha filha, você pega a sua fé e faça aquilo que você não vê. Amém. Então, daquele dia ali, eu tomei a decisão. Eu comecei a ver que se eu posso viver uma vida diferente, por quê? Que eu não posso mudar. Amém. Meu medo era esse, de mudar. Eu vou falar, você usou algumas expressões que, assim, o medo de sair. Medo. Assim, e algumas coisas que a gente tinha como... você colocava muito peso em determinadas situações. Sim. Eu quero, sabe, eu até anotei aqui, o legalismo é algo terrível na vida das pessoas. Nossa. O legalismo é algo maligno, é algo que destrói as pessoas. Porque legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regras torna o indivíduo merecedor da salvação de Deus ou merecedor de alguma coisa. Então, isso é legalismo. É você entender que o seu estilo de vida, por ser cumpridor de algumas regras, de alguns preceitos, de algumas determinações humanas na sua instituição, você é um ótimo cumpridor daquilo, certo? Sim. E você é um legalista, você acha que isso é bastante para você ser merecedor de alguma coisa. Quando, na verdade, o legalismo ele destrói por completo aquilo que é a essência do evangelho. Olha bem, o legalismo muitas vezes faz a gente julgar as pessoas pela sua própria aparência, ou porque a pessoa não faz aquilo que nós, de forma legalista, adotamos como costume. Ele não faz, mas nós fazemos. Nós somos, nós temos, nós fazemos isso, eles não fazem. Você está entendendo o que é uma postura legalista, como ela é maligna, como ela destrói as pessoas? Sim. Primeiro que o legalista, ele acaba se considerando melhor do que os outros, porque ele acha que aquilo que ele faz o coloca em uma posição elevada, merecedor de algo ou uma posição de destaque. O legalismo é destruidor. Porque quando você se depara com o verdadeiro evangelho, ele coloca você onde você tem que ficar. Você é um miserável pecador que não merece nada e você só é o que é pela graça de Deus. Você nem respirar deveria respirar, mas você respira pela graça de Deus.
Pela graça. Então, eu ouvi uma palavra de Paul Washer, que ele dizia, numa pregação, ele dizia o seguinte: eu preciso da graça não apenas para ser salvo, eu preciso da graça até para amarrar o meu sapato. Sim. Porque quem somos nós? Deus poderia e deveria, pela nossa pecaminosidade, Deus deveria destruir tudo e todos. Sim. É isso que nós merecemos. Mas pela graça, Deus permite nós estarmos vivos. Pela graça, Deus permite você ter a oportunidade de participar hoje, de ouvir essa palavra, de ser transformado pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Cristo, ser transformado pelo poder do Deus Espírito Santo. Então isso é graça, apenas graça. E perder o medo. A paciência de Deus. E você sabe qual o risco que as pessoas correm, Rebeca, quando eles saem de uma instituição que valoriza, legalista? É que ele sai daqui e ele vem aqui para fora e ele não encontra aquelas práticas. E ele acha que por ele não encontrar essas práticas humanas, legalistas, ele acha que não existe evangelho. Ao contrário, o verdadeiro evangelho, ele não tem nada a ver com essas práticas legalistas. Há um texto na palavra que eu anotei que eu gosto demais da conta, que é Lucas capítulo 18, verso de 11 a 14, fala uma parábola contada por Jesus. Sim. Entre o fariseu e o publicano. Uhum. E o fariseu estava no templo e batia no peito dizendo assim: eu não sou como esse publicano pecador, porque eu dou o dízimo de tudo, porque eu oro, porque eu jejuo. Legalista. E o pecador, na parábola contada por Jesus, quando ele vai orar a Deus, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pobre pecador. E a Bíblia diz que o que se considerou pobre pecador saiu justificado, e o legalista não. Olha. Deus aceitou a oração do pobre, do publicano, mas Deus rejeitou a oração do fariseu. Então, o farisaísmo cristão leva o homem a uma prática legalista que destrói. Porque você rotula os outros e você se considera melhor do que os outros. Quando o verdadeiro evangelho nos ensina a olharmos para as pessoas não de cima para baixo. Sim. O verdadeiro evangelho, ele me leva a entender, a me relacionar com o meu próximo, olhando ele de baixo para cima. De baixo para cima. Isto é, a Bíblia ensina que você considere os outros superiores a você. Isso é que a Bíblia ensina. Né? Sim. Isso é um ensinamento bíblico. Então, mas o legalista não, ele sempre olha de cima para baixo. Ei, eu tenho, você não tem. Eu sou o que você não é. Eu faço o que você não faz. Você está entendendo? Sim. E essa prática é destruidora. Então, isso que você viveu está muito ligado a isso. Sim. Né? Os medos, o que eu vou encontrar lá fora, porque o legalismo te prende. Ele te prende. Não, você estava até me falando que você foi a determinadas igrejas nos Estados Unidos e você olhava e dizia assim: peraí, não, eu não posso vir para cá não dá para mim. Eu ficava chocada. Não ficava chocada? Ficava. Por quê? Porque a pessoa não fazia o que você fazia. Tudo era para mim. Porque a liturgia do culto não era aquela liturgia que você tinha aprendido, que era a liturgia... Teve uma igreja que eu nem cantei, eu não tive coragem de cantar. Pois é. Eu fui tão ignorante. Eu deixei de vender os meus CDs lá, porque eu não tive coragem de cantar. Rebeca, você sabe que uma coisa, eu vou dizer assim, eu estava... eu estava assistindo uma mensagem, eu não ia assistir a mensagem. Na verdade, não assisti toda, não. Da Igreja Bola de Neve. Que eu não me identifico. Sim. Tá? Assim, respeito, entendo que são meus irmãos, sim, entendo que tem muitos servos de Deus, e enfim. Mas, exatamente eu assim, meio pé atrás, né? Daquele jeito, o legalismo estava lá, né? As raízes, esperando, né? Aí eu peguei e disse assim: puxa, tá aqui. Na hora que eu abri o YouTube, estava lá. Aí eu disse: eu vou ouvir. Aí comecei a ouvir. Eu ouvi muito pouco, mas o pouco que eu vi um homem pregando contra o pecado e falando da graça de Deus. Nossa.
E eu comecei a chorar. Porque eu disse, meu Deus, quantas vezes eu rotulei esses irmãos? E agora eu vejo um homem pregando contra o pecado e falando da graça de Deus, valorizando aquilo que a Bíblia valoriza. Aquilo impactou, eu disse, Senhor, me perdoa. Se eu pudesse encontrá-lo, eu abraçaria e dizer assim, perdoa, porque eu já pensei muito mal a teu respeito. Né? Mas eu fiz isso já com várias pessoas. Eu também já fiz isso com várias igrejas que eu já fui para cantar. E... vou abrir um parênteses, tá, hoje... gente? Não é meu estilo, tá? Eu não tenho estilo assim de botar uma prancha no púlpito. Respeito. Assim, não tenho Sim, nada. Temos que respeitar. Acho que é a maneira deles entenderem. Mas hoje nós aprendemos a respeitar, né, pastor? E entendo uma coisa. Eu entendo, sabe o que, Rebeca? A multiforme graça de Deus. Eles alcançam um público que eu jamais alcançarei. Porque não é meu estilo, entendeu? Eu sou meio quadrado mesmo. Sim. Eu já nasci meio quadrado assim. Né? Nem no tempo que eu era do mundo, minha esposa está aqui. Nem no tempo que eu era do mundo, eu sabia dançar. Eu nunca soube dançar, gente. Eu sou todo duro. Eu não sei dançar. Eu nunca fui de gostar de... Mas eu sei que você gosta de tomar açaí. Açaí eu gosto demais da conta. Eu sou viciado. E fala pra gente, qual é a cidade, gente. Qual é o lugar que você gostaria muito de conhecer? Qual é o sonho, assim? Você gostaria muito de conhecer? Rebeca, olha bem. Eu gostaria de conhecer... Você sabe, assim, um país que eu sinto vontade de conhecer, chama-se Finlândia. Finlândia. Eu gostaria. Bacana. Eu gostaria de mergulhar no gelo, naquele lugar bem quente lá, aquela água fervendo e o gelo em volta. Sim. Eu gostaria. Já até falei com o Val, né? Pois é, o meu sonho é conhecer Israel. Um dia eu vou lá conhecer Israel. Israel é extraordinário, né? Israel é extraordinário. Acho que todo crente que gostaria de ir, né? É maravilhoso. Vamos lá. Joyce está com um papelzinho aqui, gente. Olha lá, temos papelzinho. Perguntas. Temos perguntas. Muitas perguntas. Separamos algumas. Fala, Joyce, você manda. E aí? Vai aparecer na tela. Vocês têm algum hobby? Eu não posso dizer que o meu hobby é rosa. Brincadeira, tá, gente? Você tem metas. Gente, quando a gente vai ficando mais velho assim, o Duas hobby... netas lindas. Minhas netas são maravilhosas, lindas, lindas. Duas princesas, Alice e Antonella. Mas, assim, em termos de hobby, para mim, eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto de mato, eu gosto de ir pra roça, e gosto de pegar na enxada, e às vezes eu chego todo quebrado. Me perguntaram assim, tá vendo a pancada que eu tomei na testa? Sim, tem um vermelho no meio da testa. Tem aqui, no meio da testa. Eu fui fazer um trabalho lá na roça, e eu vou te falar, eu tava com um rompedor assim, rompendo uma pedra que tava lá, que tava atrapalhando a gente passar. Virou agricultor ali. Não, eu tava rompendo assim aquele negócio, daqui a um pouco o negócio voou, pum, na minha testa, eu caí sentado. Então, gente, se alguém perguntar, o que é isso aqui? Foi a mulher que bateu? Não foi não, foi o rompedor que bateu na minha testa. Foi o rompedor, gente, foi a Val não. Bom, gente, meu hobby, eu gosto muito de fazer luta. Isso pra mim virou um... Pois é, se fosse você com isso aqui, hein, Rebeca, eu ia dizer o quê, hein? Eu gosto muito de fazer luta. Ia perguntar assim, bom, se tá vermelho na testa dela, você imagina como é que ficou o Júlio. E gosto de estudar, de mexer sobre café, falar sobre cafés. Isso você gosta mesmo. Isso é um hobby que eu gosto muito. É uma terapia para mim. E o hobby que eu gosto muito também são dois, né? Que é a luta que eu falei. Eu já fiz boxe 6 anos e agora estou fazendo Muay Thai. Vai se meter, vai. Então, assim, comecei a fazer por indicação do meu psiquiatra. Libera a energia, Rebeca? Libera. Dopamina pura, viu? Para quem tem TDAH, é uma dopamina muito boa. Eu me sinto muito bem depois, me sinto mais leve, menos... Já... Começa o dia bem, por isso que Já socou quem precisava? Já. Já começo meu dia bem. O hobby que eu tenho é esse, café e fazer luta.
Ah, outra pergunta, Rebeca, olha lá. Ah, por isso que eles estão apontando para cá, né? Para olhar a pergunta, né? A fé reformada fez vocês amarem mais a Jesus? Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Muito mais. Porque a fé reformada, ela nos leva a compreender as sagradas letras e ao texto e a pregar o texto de forma expositiva. E você não tirar o texto do contexto. Você não alegorizar. Certo? Porque a alegoria é uma forma de interpretar onde você vai interpretar de forma alegórica e dizendo que isso significa isso, aquilo significa aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Bom, é um legalismo. É uma forma, sim, porque ela tira o texto do contexto e você aplica a interpretação alegórica a seu bel prazer. Né? Você aplica a seu bel prazer. Então, tudo passa a ter o significado que está na sua mente, que está no seu coração. Sim. Né? Sob o pretexto de dizer que foi uma revelação de Deus. Ok? Ok. Quando a palavra de Deus ensina uma coisa, o cânon está fechado. Tudo que nós precisamos saber de Deus está na sua santa palavra. O que o Espírito Santo faz hoje ele ilumina a nossa mente para nós nos aprofundarmos em conhecer as sagradas letras. Agora, o cânon está fechado. Não há revelações novas. O cânon não está aberto. Certo? Uhum. Não existem mais. Paulo já morreu, Pedro já morreu, o cânon já fechou. Sim. Né? Então, não pode você ter um local onde a Bíblia continua sendo escrita ou reescrita. De posse de um tipo de entendimento onde nós temos revelação e usa a alegoria para trazer novidades que não estão dentro do texto e nem no contexto. Sim, certo? sim. Olha bem, você já imaginou? Nós estamos conversando aqui. Você imagina que alguém pegue uma frase nossa, tire do contexto e faça a interpretação desta frase. Ela vai perder completamente o sentido. Uhum. Você pode dizer, não, a Rebeca falou isso porque ela pensa assim, porque ela age assim, porque não... Você está me entendendo? Então, você não pode tirar o texto do contexto, porque tirar texto do contexto é um pretexto para você impor as suas ideias ao texto sagrado. A Bíblia é suficiente. Uma das coisas que todos precisam aprender chama-se suficiência das Escrituras. A Bíblia não precisa de nada daquilo que é meu, nada daquilo que emerge de qualquer ser humano, certo? Sim. O que eu preciso as sagradas letras estão ali, eu preciso sim da iluminação do Espírito Santo, para que eu compreenda aquilo que está escrito e que foi movido pelo Espírito Santo para que esses homens escrevessem. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, eu vou compreender o texto pelo mesmo Espírito Santo que operou neles para escrever o texto. Isso é o entendimento que devemos ter. É a minha resposta, tá, gente? Porque ele é meu pastor, eu sou ovelha dele, então faço as minhas palavras que ele falou. Amém. E assina embaixo. Tem mais? Vocês têm vontade de ir a Israel? Ela falou aqui. Eu falei. É meu sonho. Eu quero conhecer. Eu queria conhecer de forma bem diferente, assim. Ler a palavra lá para conhecer exatamente aquilo ali na hora, no momento, assim, alguns versículos que me marcaram, lugares que Jesus passou. Então, assim, eu acho que isso mexe com todo mundo, né? Sem dúvida. Quando vai lá. Porque várias pessoas já me relataram isso, que tiveram muitas experiências. Israel é um lugar extraordinário, né? Você imagina bem, você está lá, naquele local, e você poder conhecer a história e estar no local em que os fatos aconteceram, é muito bom. Uma amiga minha falou que lá tem um lugar, tipo um museu, que não pode tirar foto, não pode fazer nada. E é onde está já tudo preparado ali, a roupa do sacerdote, tudo para... Então isso é meio complicado de explicar isso aqui agora. Mas é uma coisa que eu muito gostaria, muito, muito, muito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Bom, pastor, qual a igreja fiel?
Ixi. A igreja de Cristo. É muito simples. 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 A igreja fiel não está ligada a nenhum rótulo denominacional. Nenhum. Certo? A igreja, a palavra igreja no original, no grego, é eclesia. E eclesia nada mais é do que o ajuntamento de uma assembleia, a Assembleia dos Santos. Então, quem faz parte da igreja? Eu já preguei isso na nossa igreja, Rebeca, não sei se você se lembra. Não é correto você dizer eu sou igreja. Sim, eu estava no certo? dia. Sim. Nós somos a igreja. Nós somos. Nós somos. Porque a igreja não é um membro. A igreja é uma assembleia. A Assembleia dos Santos. Aqueles que foram eclesia, aqueles que foram tirados para fora. Porque esse termo eclesia era usado, até pelos filósofos gregos usaram esse termo, a Grécia Antiga se usava, e eclesia era quando as pessoas saíam de suas casas para participar de uma assembleia e definirem uma situação com relação àquela cidade ou a uma situação qualquer. Uhum. Entendeu? Então, esse termo eclesia, Jesus vai usar no Evangelho de Mateus, né? Quando ele vai falar a confissão de Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali ele usa o termo eclesia. Sim. Né? E ele vai usar um outro termo que é oikodomesso. Oikodomesso significa oikodomesso eclesia, isto é colocar tijolo por tijolo naqueles que saíram para fora. Então, o que é a igreja? Igreja somos nós. Nós somos a igreja. Né? Sim. Igreja não é uma pessoa. A igreja somos nós. Os lavados, remidos, resgatados pelo sangue do Cordeiro e que pelo Espírito Santo fazem parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Amém. Né? Tem mais alguma pergunta? Rebeca, quais são os seus projetos para a carreira solo? Gente, eu estou com muitos projetos na minha cabeça. Muita coisa boa, né, Rebeca? Muita coisa boa. Em nome de Jesus. Ultimamente, eu comecei um projeto agora, estou com o primeiro louvor já pronto, já vou fazer um clipe. Só que hoje eu não faço mais clipe externo, clipes mais elaborados. Eu quero fazer, meu plano é fazer vídeos mais simples, hinos cristocêntricos, hinos que falam mesmo, como eu sempre cantei, né? E a minha mentalidade hoje é o quê? É fazer a vontade de Deus. É que eu falei uma vez, eu não gosto muito de cantar para crente, eu gosto de cantar para quem não é crente. Por quê? Porque fala mais. Eu tenho muitos relatos, muitos documentos guardados, e-mails, de pessoas que já me procuraram falando que queriam muito me conhecer, porque se converteram através de louvores que eu canto, que eu tenho os CDs, né? E muitos relatos de famílias falando sobre esse assunto. Rebeca, eu coloquei um louvor na minha casa e meu pai começou a ouvir, meu pai começou a ir na igreja e acabou que minha família está toda na igreja. Pela experiência de ter ouvido os louvores, você cantando. Aí teve um dia que eu estava num posto abastecendo, eu fiquei até com vergonha assim na hora, que estava tão alto o hino que eu estava cantando, a sensação que eu tive que parecia que estava todo mundo me olhando, né? Que eu não gosto de ficar ouvindo a minha voz, eu cantando, eu não gosto. Mas eu já me libertei disso, gente, eu estou melhor. E o rapaz me reconheceu na hora, ele foi lá falar comigo. Aí ele falou todo orgulhoso, assim, todo feliz, falou assim, você sabia que eu fui para a igreja por causa desse hino aqui, que você está ouvindo? É mesmo, que bênção. Então eu fiquei muito feliz na hora, assim, sabe? Glória a Deus. E o que me sustentava era isso, o que me ajudava a continuar nesse trabalho. Glória a Deus. Eram pessoas fazendo esse tipo de relato. Isso me edificava muito. Amém. É o que me ajudou muito espiritualmente. Que bênção. Isso me deu uma mentalidade diferente, forma de pensar, forma de agir, e principalmente a maturidade espiritual. A gente acaba amadurecendo porque mexer com louvor, mexer com música na igreja... não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É bem difícil.
É igual pregar. Eu não sei pregar. Sou péssima para pregar. Mas para ir cantar, eu tenho mais autoridade. Eu gosto de cantar. Já o pastor já tem mais autoridade para pregar. Pois é, Rebeca, então, se Deus dá um talento... Você prega e eu canto. Olha a responsabilidade, hein? Para pregar, eu posso estudar, eu posso dar um textinho. Para cantar, não tem jeito. Eu queria até aprender a cantar. Queria. Se eu soubesse... Qualquer dia desse a gente faz um dueto lá na igreja. Um dueto. Vamos fazer um dueto lá. Aí sai todo mundo correndo. Não é por você, é por mim. Essa pergunta aí eu acho que é pro senhor, pastor. Ele é o quarto homem da fornalha. Está equivocada essa expressão? Ele é o quarto homem da fornalha? Olha, depende. Porque quando você diz que ele é o quarto homem da fornalha, você está, na verdade, dizendo que se ele é o quarto, existem outros 3. Certo? Sim, sim. Agora, apesar da expressão ele é o quarto, ela significa apenas isso. Ele é o quarto porque existem outros 3 que não é ele. Mas em tudo ele é o primeiro. Glória a Deus. Em tudo ele é o alfa, em tudo ele é o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas. Né? O João Batista vai dizer isso. Eu vim antes dele, mas ele é muito antes de mim. Né? Eu, na verdade, batizo com água. Ele vem após mim e ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Glória então, a Deus. Ele é inigualável. Ele é o primeiro em tudo. Em tudo. Todos os atributos, né? Positivos. Agora, são a expressão dele, né? ele é o quarto não é apenas para dizer que ele é a quarta, né, em ordem, não. É porque antes dele tem outros 3. É claro que antes desses 3 entrarem, ele já estava lá. Não resta dúvida. Então ele é o primeiro, sempre. Outra. Todos os salvos reinarão com Cristo? Sim. Com toda certeza. Sim. Com toda certeza, todos os salvos reinarão com Cristo. Com certeza. Pastor, teologia do diabo, o que você acha? Meu pai. Ô, gente, olha bem. Gente. Existe, eu já falei aqui, existe uma teologia que não é uma teologia saudável, existe uma teologia que é uma teologia que é distorcida. A teologia da prosperidade, a teologia coach, a teologia da positiva, né? aquela vai, é sua, recebe a tua bênção, eu profetizo, eu determino. Isso não está na Bíblia, certo? Não, eu determino a minha bênção, não existe isso. Então, essa teologia, a teologia da prosperidade, essa forma agora moderna de tratar as coisas, onde o pastor deixou de ser pastor para ser coach, e isso não cabe bem à luz da palavra de Deus. Agora, tem uma teologia que é uma teologia séria, de homens sérios, de homens íntegros, santos. Agora, imperfeição, queridos, existe em todas as pessoas. Né? Só não existe imperfeição em Cristo. Os demais, todos, em algum momento, ele vai falar alguma coisa que pode não estar em harmonia com aquilo que eu entendo e com aquilo que está na palavra de Deus. Né? Mas teologia não é do diabo em hipótese alguma. E falando em teologia, a gente conversou outro dia sobre isso. Eu estava até falando no carro, o dia que você me deu carona. A teologia... ela me fez, eu me confundi muito minha cabeça. Eu passei uma fase muito ruim, uma época. Porque eu comecei a assistir outras denominações, comecei a assistir outras pregações que não estavam na palavra, então aquilo começou a bugar minha mente. Começou a me confundir. Tipo, as perguntas que eu comecei a fazer com Deus. Entendi. Então, assim, eu pedi perdão a Deus depois, porque eu ofendi, por causa das perguntas que eu tinha para ele. Por que eu existo? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Então, são perguntas que todo mundo tem na mente. Uma hora passa. Né? E quando isso aconteceu comigo... a boa teologia, ela ensina exatamente isso. Sim. Ela ensina... Então, você tem que filtrar aquilo que você ouve
Aquilo que é bom, você retém. Você tem que reter o que é bom, né? A Bíblia ensina isso. Né? Analisar todas as coisas, reter aquilo que é bom. E aquilo que aquilo você assiste, se você tiver dúvida, vai na palavra e leia. Isso aí. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, né? Porque senão vira realmente teologia do diabo. Não, é claro. A teologia em si é algo extraordinário. O problema é quando as pessoas usam a teologia em benefício próprio. Sim. Seja para se empoderar, seja para se enriquecer, seja para abusar do rebanho, certo? Eu digo na minha igreja que os membros da igreja, eles devem obediência ao pastor. Sim. Eles estão submissos ao governo do pastor. Desde que, desde que o pastor seja submisso à palavra de Deus. Porque a maior autoridade na igreja não é do pastor, a maior autoridade é da Bíblia. Então, aquilo que o pastor é fiel à Bíblia, você deve submeter-se ao seu pastor. Sim. Certo? Agora, se o pastor não é fiel às sagradas letras, então foge dessa igreja e procura uma igreja. Eu digo assim, nós temos pessoas de vários lugares, né? De Vitória da Serra, que frequenta aqui em Vila Velha, de Cariacica, sim. Enfim. E a palavra que eu digo é sempre uma. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia e não mais próxima da sua casa. Frase bonita, super interpretativa, lógica. Procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Bem clara também. Né? Eu gostaria muito de falar uma coisa aqui. Assim, você me perdoe, você falou algumas coisas da quem é o Anchieta. Eu me lembrei de uma aqui que o pessoal tem que saber. Opa, então vamos falar. Pode falar. Gente, eu vinha conversando aqui até com o Val e com o Joyce. Olha, eu sou esquecido. Realmente. Eu sou esquecido. Joyce está ajudando aqui no Instagram. Tadinha, eu dou uma trabalheira para Joyce, porque eu esqueço de tudo. Val já estava acostumado dos meus esquecimentos. Porque eu esqueço mesmo. Esqueço demais da conta. Viu? Ó, aliás, para quem é ovelha do pastor Anchieta, já fiquem sabendo, gente, que ele é esquecido. Tem que ficar lembrando. Tem que ficar lembrando. Eu ultimamente, quando alguém diz assim, você pode ir lá pregar em tal lugar? Eu digo assim, posso, mas se eu esquecer, a culpa é sua. Mas como assim? Me lembra. Uma semana antes fala, depois um dia antes também fala, né? Porque não deu para... tá. São muitas perguntas, não deu para responder todas, gente. Mas nós vamos responder depois. Gostaríamos de pedir desculpas por não responder a todas as perguntas das pessoas aí do Instagram. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Uma coisa, então, olha, gente, você me perguntou quem é o Anchieta dentro de casa, né? Sim. Acabei que eu fui falando outras coisas e comecei pelos autores, né, dos livros que são bons autores, mas eu sou esquecido. Peço perdão toda hora, gente, porque eu sou esquecido demais da conta. Ainda bem que na minha igreja o pessoal tá entendendo isso. Começando a entender isso. Mas, além de esquecido, sou avoado. Não percebo muita coisa. Não parece, mas... Não percebo não muita parece. Coisa. Mas é porque a gente tem que fazer às vezes, né? Fazer verdade. Mas, mas não é fácil ser esquecido. Mas eu sou assim desde criança. Eu me lembro que eu estudava no Colégio Marista e teve uma vez que o padre lá, o padre não, era o irmão, né? Chamava irmão, né? Chamado irmão Marista. E aí ele chamava minha mãe para dizer o seguinte: Anchieta esquece tudo, esse menino. Olha, eu esquecia a mochila, eu esquecia meu casaco quando fazia frio, eu esquecia o guarda-chuva e meu tênis quando eu brincava de bola, jogava daqui a pé. Meu Deus. Tudo. Embora descalço. Descalço. Na chuva. Chegava lá, eu lembrava, acho que eu deixei uma coisa. Mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de esquecimento, né? Eu, com o meu probleminha que eu tenho de déficit de atenção, eu tenho essa mania. Tinha, né? Agora melhorei muito. Tô esquecendo menos as letras dos louvores. Gente, eu virei perita. Isso.
Só que eu melhorei muito, graças a Deus. Eu acho que Glória a a Deus. dopamina tá me ajudando muito. Glória a Deus, Mas, glória a Deus. olha, mudando um pouquinho de assunto aqui, sim, falando um pouco do meu trabalho, da minha Isso é carreira. importante, Rebeca. Fala um pouquinho de sua carreira. Como agora eu estou andando sozinha, não estou mais acompanhada, foi uma fase muito difícil que eu passei para mim poder me libertar disso, para mim poder mudar isso na minha vida. E eu estou conseguindo com a ajuda de algumas pessoas que realmente eu vejo que tem pessoas boas no mundo que me ajudaram muito nesse sentido. E estou fazendo esse projeto agora, que perguntaram para mim do projeto, não acabei não terminando de responder, né? O projeto que eu já comecei a fazer o primeiro louvor, estou fazendo outro single. Já tem um pronto, que é o Propósitos de Deus, que está aí no Spotify, para quem quiser ver aí, gente. Ó, tem os louvores novos aí. Opa, olha lá, gente, vamos acessar, ué. Para quem quiser conhecer, é só acessar o Spotify. Tem o Deezer, tem o Amazon, tem todos os louvores para vocês conhecerem, ouvir, para quando vocês precisarem de ouvir um louvor à noite. Tem muitos hinos que falam o nosso coração. Que bênção. Às vezes você não tem uma pregação na hora ali, mas tem um louvor. Amém. Sabe, que nos ajuda muito, sabe, a edificar a nossa vida, a nossa alma. Às vezes a gente precisa de ouvir um louvor para dar um aquecimento no coração, né? E muitas pessoas falam sobre isso para mim. Louvar a Deus eu é uma ouvi bênção, o seu louvor e me edificou muito na hora. Eu precisava muito ouvir aquilo. Às vezes estava indo para o trabalho, voltando do trabalho. Eu tenho muitos relatos em relação a isso, muitas experiências também. E tenho os clipes no YouTube, no meu canal do YouTube, tá, gente? Para quem quiser ir lá conhecer. E tem os louvores no Spotify, para quem quiser ouvir, conhecer também. E agora eu estou fazendo esse single. E o primeiro hino que eu gravei foi o Posso Clamar, que foi um cover da Estela, Posso Clamar. Já está pronto o louvor, agora só falta fazer o clipe e colocar no Spotify para vocês ouvirem. E eu acabei de fazer uma live agora, eu estou fazendo por partes, colocando no YouTube por partes, porque ela ficou grande. E convidei uma amiga minha, que é a minha aluna, e convidei outro rapaz, que é o John, que amanhã vai sair o primeiro louvor ele cantando comigo. O John canta muito, né? Canta. John canta muito também. E é um servo de Deus, ele é evangelista, né? Um evangelista, uma bênção de Deus. Foi muito bom. Amanhã que vai sair o próximo louvor, que é o Eu Vou Curar. Eu Vou Curar Seu Interior. Amém. É um louvor muito forte, impactante. Aí, gente, ó. Esse é o canal da Rebeca no YouTube, é isso, Rebeca? Esse que é o canal do YouTube. Opa! Quem quiser conhecer minha gente. Aí, ó, não só conhecer, mas se inscreve, filho de Jeová. Vamos lá. Dá um cliquezinho no joinha lá, ó. Faz um joinha aí. Isso aí, gente. Viu? Vamos seguir, porque para quem não conhece, passa a conhecer agora. Claro, tá aí, bom? Ó. Bênção de Deus. E tem vários louvores aí, tem sonhos um sonho que eu tive, tem vários louvores que eu gravei, tem louvor ao vivo, e tem essa live agora que eu terminei de fazer e tô Rebeca, nós precisamos fazer crescer esse número aí de inscritos, hein? Vamos! Não! Ô, gente, você que está assistindo, por que você não inscreveu ainda? Vai lá, pum, cliquezinho, inscrito. Dá um cliquezinho lá. Um cliquezinho inscrito. Ajuda muito. E coloca lá um sininho também, para toda vez... No Instagram, as pessoas gostam muito de me pedir ajuda. Eu ajudo. Eu não cobro, não. Eu ajudo. Rebeca, vai lá e marca o sim, marca o X, segue lá, curte lá. Eu faço tudo, gente. Mas faz por mim também, poxa. Não, né? Isso mesmo. É ser recíproco. Eu fiz um curso de ministração, estava falando, não terminei sobre isso. Eu fiz o curso de ministração e eu aprendi muito sobre isso. É a reciprocidade. Os músicos, eles não têm isso entre eles. E eu acho que está na hora, passou da hora de nós começarmos a sermos mais recíprocos. Um curtir o outro, ajudar o outro, divulgar o outro. Estou falando isso profissionalmente, tá, gente? Porque isso a gente não vê muito na mídia, sabe? Verdade. Então, assim, para nós que somos evangélicos... Às vezes é uma forma um pouco umbiguista, né, de pensar, isso, né? Então, eu faço muito isso. Mas só que eu não tenho coragem de falar assim, vai lá e curte minha música lá, por favor, vai lá. Fica pedindo. Tem gente que me pede.
me obriga. Eu falei, gente, eu vou lá. Mas não peço para mim, para curtir o meu canal, eu não faço isso. Porque agora eu vou começar a fazer. Eu vi que eu realmente... Não, tem que fazer, ué. E eu quero mudar isso na minha vida. É outra coisa que eu quero mudar na minha vida. Amém. É começar a fazer esse tipo de trabalho, ajudar as pessoas, mas também quero ajuda, por que não? Claro. Né? Então, isso é bíblico, é justo, é bom, né? E faz bem. Amém, amém. Olha, tem o canal do YouTube da Rebeca para você se inscrever. Tem o canal da Igreja Reformada em Vila Velha para você se inscrever. IRVV. Isso. Tem o Instagram de Rebeca Storck. Você que está inscrita no meu Instagram, não está inscrito no dela? Escreve lá, filho. Escreve Vamos lá lá, no dele uai. também, para quem não conhece. E quem está inscrito no dela, inscreve aqui também. Vamos lá, dá o cliquezinho, faz parte. Seja recíproco, gente. Tá? Inclusive, Rebeca, hoje você disse que está inaugurando um novo período de podcast. Sim, estou inaugurando, gente. Pois é, eu também estou. Ah, isso aí. A partir de agora, toda semana, eu vou fazer um podcast, vou fazer uma live, nós vamos estar sempre aí falando de assuntos importantes. Inclusive, vieram aqui, ó, mandaram uma mensagem me perguntando, eu não vou parar para... Me perguntaram assim, você ainda crê em dons espirituais? Ô, meu amigo, eu vou responder para você. Eu tenho que responder. Primeiro, responde. Não crer nos dons espirituais é abandonar ou é relegar o que está escrito na palavra de Deus. Então, eu creio nos dons espirituais. Sim. Eu também creio. Eu creio que Deus fala. Sim. O que eu não creio é que Deus não fala nada que a Bíblia já está falando. Certo? Sim. Então, aqueles chamados... Exemplos. Aquelas manifestações chamadas do Espírito Santo, que o sujeito vai falar o que a Bíblia já diz. Espera aí, filho. Eu já tenho a Bíblia já diz isso. Eu estou presente. A Bíblia já diz isso. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? A minha glória está aqui. Então vamos parar com isso. Parar de dizer que Deus diz quando Deus não disse nada. Deus diz aquilo que a Bíblia não está me informando. Certo? Certo. Pronto. Eu não posso deixar de crer em dons. Para você que alguém enfiou na sua cabeça que eu não creio em dons, eu não creio na manifestação do Espírito Santo, isso não é verdade. A pessoa não foi verdadeira ao dizer isso, porque se eu descrer disso, eu vou descrer da experiência que eu vivi no chamado do ministério que eu tive. Certo? Sim. Eu fui acordado, eu vivi uma experiência no meu ministério que eu conversei com dois seres dois seres celestiais, e eu perguntei quem vocês são. Eu nunca me esqueço dessa conversa. E eles disseram, nós somos enviados de Deus. E eu disse, sim. E aí? E eles disseram, o nosso objetivo é que saiu uma ordem do trono de Deus para tratar do ministério que Deus reservou para você. Glória a Deus. Então, se eu deixar de crer na manifestação do Espírito Santo, eu preciso deixar de crer no ministério que Deus me confiou. Agora, eu não creio em falácias. Eu não creio. Aliás, muitas manifestações que as pessoas dizem ser do Espírito Santo não são. Eu já vi muita gente passar a não crer em nada porque ouviu da boca de pessoas que não falaram da boca de Deus, pela boca de Deus, não falaram movidos pelo Espírito Santo, falaram daquilo que era a emoção dos seus corações, e isso trouxe incredulidade às pessoas. O que eu combato são manifestações que as pessoas dizem ser do Espírito Santo e não são. E isso eu vou combater até o final da minha vida. Porque eu nunca mais quero ver a mentira sendo propagada. Eu não preciso dizer que Deus falou quando Deus não disse. Tá certo? A Sim. Bíblia é suficiente. Deus vai falar comigo aquilo que eu li a palavra me instruiu, mas Deus quer me dar uma experiência quanto a um assunto específico. Fora disso, você pensa uma coisa, Rebeca?
O apóstolo Paulo, esse homem notável, a Bíblia registra aproximado, se não me falha a memória, 6 manifestações do Espírito Santo dirigindo a vida dele, em visões e em revelações, falando com ele alguma coisa. Ora, se em todo o ministério de Paulo ele teve essas poucas manifestações, e é o mesmo Paulo que escreve dizendo, não vá além do que está escrito. Também ele escreve dizendo, se alguém vos pregar outro evangelho além daquele que já está posto, seja anátema. Ainda que eu mesmo volte e pregue outro evangelho, seja anátema. Ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, seja anátema. Então não tem coisas novas para serem apresentadas. O evangelho, o cânon está fechado. Agora, Deus pode falar? Pode. Ele é soberano. Pode, fala a hora que ele quiser. Agora, ele nos deixou a sua palavra, e a palavra dele, ele nos fala pela sua palavra. Então, quer se relacionar com Deus? Leia a Bíblia. Quer se relacionar com Deus? Estude a Bíblia. Porque o grande problema é que o evangélico hoje ele está caindo no lado do misticismo, da superstição, onde ele abandona a leitura e o conhecimento da palavra e ele se volta para as chamadas manifestações sobrenaturais de Deus. Sim. E muitas delas não têm nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. São manifestações puramente levadas por emoção, levadas por um sentimento, levadas por um camarada querer se apresentar, querer mostrar que ele é usado por Deus, essas tolices. Sim. Então, olha bem, Deus não precisa de Anchieta para nada, Ele não precisa de ninguém para nada. O que Ele vai fazer, Ele faz, independente de qualquer um de nós. Agora, o que Ele vai falar comigo, Ele fala aquilo que é pontual, porque o resto, a palavra de Deus vai dirigir a minha vida, tá certo? O dom vem para edificar, a manifestação vem para edificar, para te ajustar em alguma coisa. Agora, a palavra de Deus é o seu alicerce. A palavra de Deus é que vai te encaminhar na vida. É a palavra de Deus. O problema é que existem muitas pessoas que não leem Bíblia, não estudam Bíblia e querem um tipo de culto fantasioso, um tipo de culto sobrenatural, um tipo de culto onde, já me perguntaram há dias atrás, se fala em línguas? Falo. Agora, a Bíblia, a minha Bíblia, não sei se a sua fala, a minha Bíblia diz, quem fala em línguas, fala em mistério, fala com Deus, não fala aos homens. Aí as pessoas perguntam, mas por que você não tem na sua igreja? Porque, vai ler 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14. Quem fala em línguas, em mistério, fala com Deus, não fala aos homens, ninguém o entende. Ora, está escrito. Está escrito. Está escrito. Então por que eu vou me exibir falando lá para todo mundo se eu estou falando... O dom de línguas é um dom da sua intimidade. Não é um dom para ser exposto. Tá certo? Sim. Então o grande problema é não ler Bíblia, falta de conhecimento bíblico. Tá? Então esse é que é o grande problema. Eu creio na manifestação do Espírito Santo, creio nos dons, eu creio que isso não terá fim, a não ser quando Jesus vier, né? Aí sim se consolidará o grande e glorioso dia, onde junto na eternidade não haverá necessidade de nenhum tipo de manifestação dessa. Agora, eu creio. Agora, mentira nunca mais. E outra coisa, na minha igreja é o seguinte, na nossa igreja, aliás, minha não, a igreja de Cristo, em que eu estou como pastor pela misericórdia e graça de Deus. Se você entregar uma manifestação, você diz que viu alguma coisa, ou você diz que Deus falou alguma coisa, e se aquilo não se comprovar, você pode ter certeza que eu vou dizer para a congregação que você não fala da parte de Deus. Aí alguém diz assim, mas se você falar isso, todo mundo vai ficar com medo, pastor. Se você tem certeza que é Deus que falou, se você tem certeza que você viu mesmo, por que você vai ficar com medo? Só fica com medo quem não tem certeza. Só fica com medo quem não sabe se foi Deus que falou mesmo. Porque, ora, se eu vi, se eu tive aquela experiência, por que eu vou ficar com medo de falar? Agora, sabe por que a pessoa treme? Ah, mas assim você vai inibir. Não, não vou inibir não, porque eu vou sim. É um funil onde só vai falar quem verdadeiramente viu e ouviu. Porque, ora, se eu vi, se eu ouvi, por que eu vou ficar com medo? Você vivia a verdade ali. Agora, se eu imaginei, se eu pensei,
Se aquilo foi um fruto da minha imaginação, aí, meu filho, então não entrega mesmo não, porque aqui nós vamos confrontar você. Você não vai entregar bobagem, vai sair ileso assim, detona a igreja, falando uma coisa que Deus não disse. Nós não permitimos isso, não. Amém. Se houve manifestação do Espírito Santo, se não ficou comprovada, você vai ser repreendido. E nós vamos ter que dizer para a congregação que você não fala da parte de Deus. Que aquilo que você entregou não foi o Espírito Santo que falou pela sua boca. Deus vai cobrar dele. Porque senão a pessoa fica dizendo, então você crê em dons? Creio. No dom verdadeiro. Eu também acredito. Só, mais nada. Uma das experiências maiores que eu tive com dons foi quando eu tive o Joaquim. Fiquei 12 anos tentando ter o Joaquim e eu tive essa experiência nos Estados Unidos, que um pastor da Metodista, eu era de outra instituição ainda, um pastor da Metodista sabia o meu nome, sabia que eu era cantora e queria me entregar uma profecia. E ele me entregou que eu ficava grávida daí a um mês. Daquela oração ali, o Senhor falou em línguas, e eu fiquei grávida um mês depois. Então foi uma experiência muito marcante, que realmente eu vi... Mas é pontual. Pontual. É pontual. Quando é que você viveu outra experiência dessa? É pontual, gente. Isso é que você precisa entender. Você precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Amém. Sair do analfabetismo bíblico, estudar a Bíblia, fundamentar a sua vida no Evangelho de Cristo, na santa palavra de Deus. Amém. O resto é aquilo que Deus quiser falar, é pontual. Eu acho que nós vamos ter que marcar outra, hein? Tá encerrando, gente. Nós estamos encerrando. Vamos ver que horas são aqui, que horas? Olha, vamos marcar 21 outra horas live e 12 com outro minutos. tema. Vai ser muito bom. Estou começando esses podcasts agora e quero muito agradecer a presença de vocês. Para quem não pôde assistir, vai estar lá no canal do YouTube da IRVV, da Igreja Cristã, da Igreja Reformada de Vila Velha. Amém. E você pode ouvir depois, com o tempo, você pode ouvir em casa, no trabalho, com fone de ouvido no celular. Tem vários, métodos que você possa ouvir e ouvindo aos poucos, quem não tiver tempo. Tá Amém. bom? Maravilha. E quero muito agradecer aqui a Deus pela minha vida, por eu estar vivendo esse momento novo na minha vida, essa fase nova, juntamente com a igreja IRVV e juntamente com o pastor Anchieta, ele como meu pastor, que eu tenho muito orgulho. Está sendo uma bênção e estou muito feliz vivendo esse momento novo na minha vida, eu e minha família. Glória a Deus. Amém. De igual maneira, quero agradecer a todos, agradecer o carinho, agradecer o tempo que foi despendido, para participarem conosco e dizer a você que é uma alegria muito grande podermos viver esse momento. Amém, pastor. E se tem uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês não se esqueçam disso. Tudo o que acontece na nossa vida deve acontecer para a glória de Deus. Amém. O dia que nós acharmos que somos alguma coisa, significa que não entendemos nada do Evangelho de Cristo. Amém. Então, que a sua vida seja alicerçada na palavra e que você viva para a glória de Deus. Para isso nós existimos. E se alguém, há dias atrás, me perguntaram o que você trazia no seu coração acerca de pessoas que falam, denigrem ou... A única coisa que eu posso dizer é que se Deus permitiu eu viver, foi para a glória dele. Então, se Deus permitir eu sofrer qualquer coisa, também é para a glória dele. Também é para a glória dele. O que acontece na nossa vida, seja de bênção ou seja de dificuldade, acontece para a glória dele. Foi isso que eu aprendi com o Evangelho. Glória e é isso que eu gostaria que você também vivesse e desfrutasse. E dê glória a Deus. Os apóstolos, quando apanharam, saíram abraçados pelas ruas de Jerusalém, dizendo: Deus nos achou dignos de apanharmos pelo nome do Santo Filho Jesus. É isso aí. E o nosso propósito é esperar a vinda do Senhor. Amém. Aguardar o grande dia. Aguardar o grande dia. Eu quero fechar esse podcast com um versículo em Isaías 57. O justo perece e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens impiedosos são tirados e ninguém entende
que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Amém. Então, pessoas que já se foram, os entes queridos, igual a minha família, alguns da minha família que já se foram, hoje eu entendo isso. Por que eles se foram? Então, com o tempo é que a gente vai entendendo isso, né? É verdade. Com o tempo que a gente vai entender por que a gente perde nossos entes queridos. Está na palavra, já está escrito, né? E quero agradecer aqui, especial, o Jean, que nos cedeu esse espaço aqui. Abraço, querido. Ó, muito obrigado. Jean trabalha com imóveis. Depois eu vou colocar o @, dele para vocês conhecerem o trabalho dele, tá, gente? Ah, tá. Eu até me comprometi de vir aqui depois, né, Jean? E o Matheus também. O Matheus é o filhão dele ali, que está colaborando, né, Matheus? Muito obrigado por tudo. Entende tudo de mídia aqui, tá? Tá empoderando aqui. Tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês. E agradeço. Dá para mostrar aqui, só para a gente encerrar? Ó, o Júlio tá aqui, Júlio Stork. O Júlio, o Jean. Júlio tá aqui. Matheus. Julião. Essa aqui, ó. Aí, ó, Julião, vem cá para todo mundo ver você, filhão. Aí, ó. Vem cá, Julião, aqui, ó. Júlio. Isso aí. Vem cá, Val. Obrigada aí. Vem cá, Joyce. Em conhecer a esposa. Aqui, ó, a turma que... Conhecer a esposa do pastor. Atrás das câmeras. Não adianta baixar não, gente. Não adianta baixar não. Vem cá, Matheus. Fica aqui atrás de mim aqui para você. Eita, aqui, Esse é o Matheus, rapaz. Ó, esse rapaz aqui promete, hein? Gente boa, gente boa. Aí, rapaz, entende de mídia. Tão agradecemos novo, né? a todos eles. Muito obrigada aí, viu, o Jean gente? que tá ali, ó. Só segurando aí para mostrar tudo. Isso aí, Jean. Vem cá, Jean. Ó, gente, Jean trabalha com imóveis, viu? Corretor, né, Jean? Ó, é o cara aqui de Vila Velha, hein? Conhece todos os imóveis que você precisar. Procura o Jean aí, gente. Beleza. Obrigado, viu, Jean? Obrigado pelo espaço. Valeu. Um abraço para todo mundo aí, gente. Um abraço para todos, Jean. Até o próximo Deus podcast. abençoe. Amém.